semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribos Podcast. É um prazer imenso estar em sua companhia, eu sou o Dedé. E desde já peço a sua inscrição, a gente está aí na meta de alcançar aí os 50 mil inscritos no YouTube. E a gente conta com você, tá certo? E não esqueça também de seguir nossas redes sociais, tá certo? Curtir, compartilhar com os amigos, com os parentes, com todo mundo. E aqui temos o apoio total de Olúpulo, cervejas artesanais, que está no Lago de quarta a domingo, a partir das 19h. E nesse mês de maio, é o mês especial, o mês das mães, né? Hoje a gente está com um assunto bem bacana para levar para essas mães que têm crianças, né? Eu não sei se o termo correto é autismo, né? Mas a gente trouxe aqui duas pessoas especialistas que vão falar um pouco para a gente, que é a Ivislane, né? E a Ana Beatriz. A Ivislane é nutricionista e a Ana Beatriz é psicóloga. E vamos começar aqui com a Ana Beatriz. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, pessoal. Me chamo Ana Beatriz, sou psicóloga, sou formada há 2 anos praticamente. Atuo diretamente com essa área de crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista e outras questões ligadas a questões comportamentais e emocionais. Só que a maioria dos meus pacientes tem o transtorno do espectro autista e aí é um prazer estar aqui com vocês para debater desse assunto que é tão importante, está tendo uma abrangência maior na sociedade hoje. As pessoas estão buscando mais procurar saber sobre o TEA, né, que é o transtorno. E vai ser um prazer aprender com vocês, compartilhar um pouquinho do que eu sei também. E com certeza vai trazer bastante valor para a nossa audiência. E a Iris já é de casa, né? Já veio aqui uma vez. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Prazer estar aqui novamente com esse assunto tão importante. Com minha colega, digamos assim, de profissão. A gente atua na mesma clínica. E uma das minhas especializações é materno-infantil. Também atendo o público com TEA. E vai ser muito legal a gente, né, abordar esse assunto que é tão importante, principalmente nos dias de hoje, que aumentou muito o índice, né, do autismo. E vai ser bacana a gente falar sobre isso. Antes de a gente começar aqui, eu vou ler aqui uma frase que eu acho que é bacana, que é do Chico Xavier. Segundo Chico Xavier, o autismo é uma condição que pode ser compreendida como uma experiência única de aprendizado e evolução espiritual. Ele acreditava que as crianças com autismo são seres especiais com uma sensibilidade e sabedoria intrínseca, que muitas vezes não são compreendidos pela sociedade. E de acordo com esse fato aqui do Chico Xavier, o autismo, como é que ele surgiu? De onde ele vem mesmo? Ele tem alguma relação em relação a pai, a mãe? Uhum. O autismo, na verdade, ele sempre existiu. Só que com as mudanças, o avanço, a diferença dos critérios diagnósticos, antes o autismo era incluso nos transtornos de esquizofrenia, na deficiência intelectual, e hoje no nosso código, no nosso manual, né, de transtornos que a gente segue para fechar um diagnóstico, o autismo tem uma aba específica lá, com todos os critérios diagnósticos. Então, o autismo ele sempre existiu, ele só não era estudado, ele não era conhecido ainda. E hoje, como eu falei no início, né, o avanço das pesquisas estão contribuindo muito para a gente identificar cada vez mais esses traços e saber diagnosticar melhor essas crianças, esses adolescentes e até adultos com essa condição. O autismo, ele tem apesar de as pesquisas estarem bastante novas, ele vem diretamente da genética do pai e da mãe. Não tem específico, o gene vem do pai, o gene vem da mãe. Não, porque a genética da criança é construída pelos dois. Então, a criança já nasce autista e aí acontece que também tem
contribuições de fatores ambientais durante a gestação, o desenvolvimento da criança, desde lá do útero até o nascimento. E aí tem fatores genéticos e fatores ambientais que levam a criança a desenvolver o autismo. Tem uma pergunta aqui em relação... antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente tinha muito casamento entre primos, né? Isso tem alguma... Como é que eu posso falar? Relação com isso? Tem sim. Esses fatores ambientais que eu digo, né? É o uso de substâncias durante a gravidez, a idade dos pais, aqueles pais com idade mais avançadas, o casamento, a união entre duas pessoas que já são parentes contribuem também, não só para o autismo, mas para outros tipos de transtornos. Então, isso tem sim uma relação. Tem uma relação, então, entre certos assuntos, né? E também a gente vê também em relação à alimentação, né? Para pessoas que têm o autismo, tem algum tipo de alimentação que seja mais indicado ou não? Ou pode ser a mesma alimentação de uma criança comum? Então, as crianças autistas, a gente costuma dizer assim, que pessoas perguntam, né, quando chegam no consultório, tem alguma dieta específica para o autista? E assim como todo ser humano, precisamos se alimentar de forma saudável, incluindo, né, grupos alimentares. O que a gente vê é que tem uma porcentagem muito grande nas literaturas, no dia a dia, no consultório, a gente analisa, que a maioria dos autistas tem seletividade alimentar. E essa seletividade alimentar faz com que a gente analise individualmente esse indivíduo. Então, se a criança ela tem seletividade, tem alguma recusa alimentar, a gente vai analisar a criança de forma individualizada. Não tem como a gente falar, olha, tem uma dieta específica para o autista. Não, vai ser analisado de forma individualizada. Então, a gente sempre vai por essa linha. Se tem seletividade alimentar ou não, se precisa fazer terapias alimentares ou não, inclui estratégias de retirada de glúten, da caseína, que são proteínas muito grandes, que fazem com que aumente a inflamação do intestino dessa criança. Mas na frente eu sei que a gente vai chegar nesse ponto, né, de falar sobre inflamação intestinal e as estratégias. Mas não existe uma dieta única, específica, que a gente tira da gaveta e diga, olha, essa aqui é a dieta do autista, segue, que está tudo certo. Não, a gente vai analisar ele como indivíduo, de forma individualizada. Em questão da alimentação, tem alguma relação de algum tipo de alimento que possa, em certos tipos de autismo, que possa acalmar a criança, deixar ela mais tranquila ou não? Tem. Olha só, vamos voltar nesse assunto de seletividade alimentar, né? Existem vários tipos de seletividade. A maioria, que é o que a gente tem que dar prioridade para fazer um acompanhamento realmente nutricional, é aquela criança que come pouquíssimos alimentos. A mãe chega no consultório e fala, olha, eu não sei mais o que fazer. O meu filho só come isso, isso e isso. Não come mais nada. E aí, geralmente, esses alimentos, eles são alimentos, um biscoito, um pão, um todinho, é alguma coisa palatável, sabe? E aquilo ali vai reduzir a qualidade nutricional da ingesta alimentar dessa criança. E aí vira um ciclo. A mãe não quer ver o seu filho passar fome, né? Então, a prioridade vai ser alimentá-lo. E aí vai entrar esses alimentos que não são tão nutritivos e faz com que a criança ela fique ali naquele ciclo. Então, a gente tem que dar atenção para isso. Então, se torna mais difícil passar uma dieta correta para eles, né? Então, é por isso que é interessante, eu sempre falo, o autista ele precisa de um nutricionista. Ele, geralmente, quando ele chega no nutricionista, ele já está fazendo o acompanhamento, né, com o fonoaudiólogo, com o dentista, com psicólogo, neuropediatra, terapia ocupacional, enfim. Mas o nutricionista, ele é deixado por último. Não é dada tanta essa ênfase. Estava até conversando aqui com a Ana. Ana, os teus pacientes, eles fazem acompanhamento nutricional? Ela disse, a maioria não. Por quê? Que não é visto, né? Não é dado prioridade, sendo que a maioria tem seletividade alimentar. E aí acontece que a criança, por só comer aqueles determinados alimentos, e geralmente tem glúten, tem caseína, tem proteínas muito grandes de má digestão, fazem com que inflama esse intestino dessa criança. E inflamando a criança inflamada, ela é irritada. Ela tem
picos que não conseguem dormir, ela é uma criança que não consegue ficar quieta, né? E se eu na maioria do tempo, essa criança se alimenta de açúcar, alimento ultraprocessado, cheio de corantes. Isso vai contribuir para a irritabilidade da criança. Por isso que é interessante fazer um acompanhamento nutricional, fazer terapias alimentares, para a criança ela conseguir acrescentar alimentos que realmente sejam nutritivos e que tragam, né, como eu posso dizer, estabilidade dessa irritabilidade. Então, um corpo desinflamado, a gente consegue, sim, diminuir essa irritabilidade da criança. Essa questão de alimentação aqui no Brasil se torna até uma parte engraçada. Eu vi uma reportagem aqui nos Estados Unidos, a criança só passa a consumir o café, se eu não me engano, a partir dos 10, 12 anos em seguida, né? Adiante. E aqui no Brasil, não, né? As crianças com 2, 3 anos já estão metendo café, dá pra dentro. Na clínica, quando chega, os meus pacientes, a maioria vão direto lá na garrafinha de café, enche e sobe pra sala. E são crianças de 4, 5, 6 anos. E quando tem essa dificuldade, tipo assim, da questão alimentar, no caso, os pais levam primeiro pro psicólogo para passar algum tipo de acompanhamento, ou já passa direto para o nutricionista? Isso. O nutricionista geralmente é o a pontinha da fila. Porque assim, quando... Vamos lá, a partir da percepção dos sinais do autismo. Geralmente é a mãe que percebe, a mãe que passa mais tempo com o filho. Os sinais do autismo, eles já começam a aparecer desde os primeiros meses. Então, lá no momento da amamentação, aquele filho que não consegue olhar nos olhos da mãe enquanto ela amamenta, ao longo do desenvolvimento, a questão de alguns atrasos, coordenação motora, a questão alimentar. Então, quando são notados esses sinais, geralmente os pais postergam. Não, cada criança tem seu tempo. Inclusive, é importante a gente falar muito dessa frase, né? Cada criança tem seu tempo. Não, cada criança não tem seu tempo. Tem o tempo certo do desenvolvimento infantil. Então, cada criança, em cada idade, em cada marco do desenvolvimento que a gente chama, ela precisa ter aquelas habilidades desenvolvidas. Se ela não tem aquelas habilidades desenvolvidas a partir dos marcos do desenvolvimento, ela está em atraso. E se ela está em atraso, a gente deve ligar um alerta. Só que alguns pais acabam postergando. Não, ele vai desenvolver mais para frente. Eu era desse jeito. Quando era criança, eu também demorei a falar. Então, a gente pega muito... os pais, né? Pegam muito essa experiência passada e aplica hoje. E aí, acaba que quando percebe, não, realmente está atrasado, eu vou procurar um profissional. Geralmente procurou um profissional ou leva no pediatra e o pediatra já identifica e aí encaminha para o psicólogo para fazer a avaliação daquela criança. A partir dessa avaliação que o psicólogo faz, o psicólogo encaminha. A gente faz avaliação, aplica algumas escalas e aí avalia a questão comportamental, emocional, cognitiva e a gente... essa criança, a gente levanta a hipótese de autismo. Não, essa criança é descartada, a gente precisa só estimular. Então, e a gente encaminha para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil que faça essa avaliação e feche esse diagnóstico. Não que nós, psicólogos, não possamos fechar diagnóstico. Só que aí entra a questão médica, do laudo, da medicação, se necessária. E aí ocorre todo esse processo de avaliação para a gente chegar a um diagnóstico. E aí, quando é fechado o diagnóstico, é encaminhado para as terapias, as principais terapias psicólogo, terapia ocupacional, fonoaudiólogo, quando necessário, que tem atraso de fala ou tem algum problema na questão motor-oral, da deglutição. E aí, às vezes, passa psicopedagogo também. E nunca vi um laudo que tem nutricionista. Até hoje, nunca peguei um laudo que tem o encaminhamento para o nutricionista. Então, quando a gente percebe que aquela criança tem a seletividade alimentar, a gente tenta trabalhar nas terapias, principalmente na terapia ocupacional, associado com a psicologia,
e a fonoaudiologia também, porque entra essa questão da deglutição, da mastigação, e aí, se a gente vê necessidade, a gente encaminha para o nutricionista, porque tem a terapia alimentar, e é a área deles, né? Eles vão saber fazer todo esse processo acontecer de uma forma mais tranquila e mais natural. Foi no último episódio que a gente conversou, né, que a Iris falou que foi a partir de alguns anos para cá que começou a dar o devido valor, né, ao nutricionista. Exatamente. Olha aí, a gente pode ver uma prova viva disso, né, que é tão recorrente. E é interessante ela falar, a criança, né, ela vai apresentar algumas deficiências na deglutição, por exemplo, na fala, atraso na fala, alguns desses sintomas, e aí vai procurando os profissionais, vai fazendo, né, a parte. E aí, o que é que acontece? Se a criança ela não tem um bom desenvolvimento, ela não tem o aporte de nutrientes adequados para que as outras terapias, né, os outros acompanhamentos multiprofissional que essa criança está fazendo, é meio que em vão, se ela não está tendo os nutrientes adequados. Igual ela disse, cada fase da vida da criança tem ali o seu desenvolvimento e o seu tempo para acontecer. E se não acontece, incluindo os alimentos necessários, como cálcio, vitamina D, né, vitamina A, não tem esse suporte, o que acontece? A criança ela não vai desenvolver da forma correta. Então, independente de ser autista, ela é um ser humano, ela precisa desse aporte nutricional. E foi interessante ela dizer sobre a questão do comportamento, né, alimentar dos pais. É um fator que colabora também muito para a criança se manter seletiva, sair desse ciclo, né? Não tem muito tempo, eu atendi um filho de 5 anos, e o pai que levou a criança. E aí a queixa dele era, olha, ele não gosta de leite, não gosta disso, não gosta daquilo. E foi falando. E aí, mas você já tentou? Mas eu não gosto, eu não compro. Eu só como isso, isso e isso. E eu já achei estranho, né? Porque ele não estava aberto a incluir. Eu percebi que a resistência vinha do pai. E aí, ele foi dizendo, e a criança estava baixo peso, e eu analisei também sintomas clínicos, né? Ele estava com as manchinhas na perna, e estava baixo peso, enfim. E aí, eu fiz uma dieta direitinho hipercalórica, com suplementações para a criança, tudo bem. Aí, ele foi me dando feedback, né? Que eu faço acompanhamento pós-consulta, e ele foi dizendo, olha, ele está comendo, já ganhou um pezinho, já está ficando... eu estou tentando incluir isso aqui, a gente não costuma comer isso aqui, não, mas eu estou tentando. E eu ficava achando, fica uma pulga atrás da orelha. Um belo dia, a secretária da clínica falou, olha, Iris, o pai daquela criança quer fazer uma consulta com você. Ah, ele voltou de novo, a criança? Não, é o pai mesmo que quer fazer uma consulta com você. Aí tá bom. Aí no dia, né, eu perguntei, faço sempre um pré-questionário da consulta, para saber qual é o objetivo da consulta. Ele não quis me informar, foi um mistério, então tudo bem. Quando ele chegou, ele foi dizendo, olha, eu não almoço, não é todo dia que eu almoço, não é todo dia que eu quero comer determinados alimentos, eu só como coisas crocantes, e foi especificando, né, o que ele comia, e eu já fiquei assim... Isso aqui tem muito... E o comportamento dele de não olhar nos olhos e tudo mais, eu fiquei assim. Eu só quero uma suplementação, porque eu tô vendo esses vídeos aqui, enfim. Sei que no final eu apertei ele para ele me dizer o que realmente acontecia com ele, porque ele era tão seletivo, ele disse que desde criança. Olha, recentemente eu fui diagnosticado com autismo, eu não gosto de pessoas, não que eu não gosto de você. Ele estava assim com um comportamento diferente, aí eu entendi, aí foi clareando. Então, não que a criança era autista, né? Mas ele, por ser, foi diagnosticado muito tarde, ele ficou resistente, ele já não aceitava mais alimentos, a gente teve que partir também para suplementações, porque já estava em carência nutricional. Imagina, então é muito interessante que a criança ela realmente seja diagnosticada desde a infância, para que esteja esse acompanhamento, porque poderia ser reversível, né? A inclusão de outros alimentos na fase infantil, que é a fase que a criança está formando seu paladar. Então, essa questão de comportamento dos pais influencia muito. Em relação não sei se o termo certo é prevenir, mas tem como o profissional analisar na gestação que a criança pode ou não pode ter o autismo, é somente quando nasce? Não, na gestação não existem exames que
identifiquem Posso o identificar, autismo ainda. Como não tem causas específicas, causas claras do autismo, ainda não há uma forma de prevenção. Então, como eu falei, é uma pesquisa, são pesquisas muito recentes, e aí tem a questão que, como tem a carga genética, né? São feitos exames de genética mesmo, para identificar quais são os genes que são diferentes das crianças típicas, das crianças atípicas, mas isso ainda está em desenvolvimento. Então, se não há causa, não há prevenção ainda. Igual eu te falei em relação à alimentação, porque a gente é o espelho do filho, né? Igual ela falou, não, quando o menino chega lá na clínica, ela já pega um copo de café, porque talvez vê o pai pegando o copo de café, né? Aí talvez o que o pai e a mãe comem em casa, a criança vê aquilo e acaba pegando, de certa forma, a mania do pai e da mãe, né? E uma coisa interessante que a Iris falou foi a questão do diagnóstico precoce, dessa intervenção precoce. Porque quando mais cedo a criança é diagnosticada, mais fácil é da gente inserir novos comportamentos nessa criança para ela desenvolver de uma forma mais vamos dizer, dentro do desenvolvimento infantil, nos tempos certos, a gente inserir mais habilidades nessa criança, porque é um período de maior facilidade de aprendizado. Quando a gente é criança, a gente tem mais facilidade de aprender. É o período que o nosso cérebro está suscetível a novos aprendizados. A gente chama de neuroplasticidade. Então, tudo que a gente recebe, a gente aprende. Então, é o período ideal para ser diagnosticado o autismo na infância, a partir dos 3 anos. Se tiver sintomas, sinais, até antes disso a gente consegue fechar o diagnóstico. Mas é importante também procurar profissionais que façam avaliações realmente de forma com compromisso com aquela família, porque quando a gente recebe um paciente, a gente recebe uma família, a gente não cuida só da criança, a gente cuida de um todo, porque é mudança de rotina, mudança de hábitos, então a gente tem que trabalhar muito isso em conjunto. E aí a questão do diagnóstico precoce, voltando, né, é muito importante porque a criança ela vai desenvolver e lá na frente ela vai ter mais facilidade de lidar com situações que ela não está confortável, ela vai ser uma adolescente, um adulto mais autônomo, mais independente. E olha, esse pai que a Irislane atendeu, né? Ele já adulto não sabia do diagnóstico da condição que ele tem, e aí talvez ele viveu uma vida toda se privando de se alimentar da maneira correta, se privando de algumas situações, talvez sociais, que ele não gosta de pessoas. O autismo tem esse prejuízo na interação social. Então, é uma vida de sofrimento, vamos dizer assim, porque isso causa um sofrimento, esse desconforto, e acaba que a gente, com a sociedade é preconceituosa e às vezes a gente não reflete no filho, a gente não quer, a sociedade não, às vezes não aceita, não, isso aqui é só uma timidez, isso daqui é só que eu não gosto de comer, todo mundo tem suas peculiaridades, mas não. Ele achava que isso é normal, né? Porque ele nunca conheceu uma outra situação, né? E aí foi diagnosticado de forma tardia. E aí, tomara que ele siga no tratamento para conseguir desenvolver algumas coisas e conseguir recuperar algumas habilidades aí que talvez foram perdidas ao longo do tempo. É porque antigamente as mães, quando a criança é muito levada ou então é muito calma, a mãe falava, não, só tem sono, daí isso é sono, com o tempo passa. Mas é comum, eu não sei se é comum o termo certo, a identificação da pessoa com autismo já na fase já adulta? Sim, tem se tornado cada vez mais comum. Hoje, como eu falei no início, né? O autismo está tomando uma proporção muito grande na sociedade, então as pessoas estão mais interessadas em pesquisar. Isso aqui tem um sintoma de autismo. As pessoas até se autodiagnosticam, né? Vê um vídeo na internet e fala, poxa, será que eu tenho autismo? Então, elas estão buscando mais ajuda, profissionais que ajudem elas isso aqui pode ser um sinal de autismo, então vou procurar ajuda, porque talvez isso aqui não é um problema que eu tenho, mas sim uma condição que vem lá desde a infância. Então, sim, os casos de autismo em adultos, eles estão sendo cada vez mais identificados. E para ti, Iris,
identificou que esse rapaz já na fase adulta tinha o autismo, né? É mais fácil passar uma dieta para ele ou para uma criança? Com certeza para uma criança. E assim, porque o autista, geralmente, ele tem uma sensibilidade muito grande. Então, o toque para ele é diferente, o cheiro para ele é diferente, a textura, então, é diferente. E com o alimento também. Olha, o tanto de textura que nós temos. Uma banana para uma maçã. Tem criança que não quer triscar em banana de jeito nenhum por conta da textura, mas já gosta mais de uma fruta mais durinha, né, com menos água. Então, assim, depende muito da criança. Já tem outras que amam essa pastinha, então é muito individual. Por isso que eu disse que não tem uma dieta específica para o autista. A gente vai analisar a pessoa. E aí, na fase, né, da infância, a gente consegue, através das terapias, fazer esse estímulo sensorial, né, aproximar a criança dessas texturas, desses cheiros, através das terapias alimentares, e a gente vai conseguindo diminuir essa aversão ou incluir também alimentos que têm os mesmos nutrientes daqueles alimentos que a criança recusa. Então, por isso, para não trazer prejuízos nutricionais para essa criança a longo prazo, igual ele se encontrava em carências nutricionais de várias vitaminas e minerais, aí fica mais complicado, a gente já vai entrar para a suplementação, porque ele estava querendo somente sobrevivência, e ele conversa super bem, ele fala, olha, eu vi esse doutor aqui, inclusive foi isso que causou o motivo dele me procurar. Eu vi esse doutor falando aqui que eu posso estar com essa vitamina baixa, eu quero fazer esses exames, ele já chegou assim, eu só preciso do teu respaldo para eu poder, né, fazer o que eu tô querendo, que é ver se eu tô com carência. E aí depois eu fui futucando um pouquinho, fui entender que ele não queria dizer que ele era autista, né? Então a criança com certeza é mais fácil da gente fazer essa inclusão de alimentos que não... Fica bem mais fácil, né? Sim. Ei, Ana, e tipo assim, digamos, eu tô na minha fase adulta, aí eu sinto que eu tenho algum tipo de autismo, né? Qual seria o gatilho para mim? Não, eu preciso buscar ajuda, eu preciso buscar um psicólogo, psicanalista, não sei se é o psiquiatra, né? Primeiro, todo mundo precisa de psicólogo, vamos deixar bem claro aqui. Depois da pandemia, então... Mas, assim, se você identifica alguns sinais, eu vi um vídeo na internet e eu tenho dificuldade em interagir com outras pessoas, eu tenho sensibilidade a barulhos, tenho sensibilidade sensorial no tato, no meu paladar. Aí é importante procurar um psicólogo para se identificar os sinais, né? Assisti um vídeo, tem alguns sinais que batem com o do autismo, que eu acabei assistindo e pesquisando. E aí, queria fazer uma avaliação. Pode procurar tanto um psicólogo, quanto um psiquiatra, quanto um neurologista, para estar fazendo essa avaliação. Porém, o diagnóstico ele só é fechado quando fecham os critérios diagnósticos. A gente tem... No DSM-5, a gente tem os critérios diagnósticos. Então, a gente só pode fechar um diagnóstico se aquela pessoa apresentar aqueles sinais, aqueles traços, uma certa quantidade. Claro que alguma pessoa não vai apresentar todos os critérios diagnósticos, mas tem uma quantidade mínima para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. E aí, a questão, tem um problema com interação social. Será que eu sou autista? Um só traço do autismo, ele não define que você é autista, igual eu falei. Tem que fechar os critérios diagnósticos para a gente chegar a um resultado final, certo? Não tem condição da pessoa confundir a timidez com autismo, não? É igual eu tô falando, tá? A questão da timidez. Você é só tímido ou você apresenta outros sinais que são traços do autismo, entendeu? Agora, se for uma timidez isolada, ok, não significa que é autista. Agora, se tiver outros traços que fechem abarquem lá os critérios diagnósticos, aí sim, pode ser um possível TEA, entendeu? Agora, só um caso isolado, só um sinal isolado não é motivo de um diagnóstico, senão todo mundo era autista. Qual é o tipo de autismo mais comum que tem hoje? Olha, assim, não existe um mais comum.
existem, a gente chama de 3 níveis de autismo, né? O 1, o 2 e o 3. São os níveis de gravidade. O nível 1 é aquele mais leve, aquele que é quase imperceptível, que vai ter um prejuízo em alguma área cerebral, na interação social, geralmente é na interação social, que ele é mais difícil de diagnosticar. Tem o nível 2, que é o moderado, que já apresenta algumas outras características, como atraso na fala, esse prejuízo maior na interação social, uma sensibilidade sensorial maior. E o nível 3, que a gente considera o grave, né, o mais grave, que são prejuízos que precisam de mais intervenção, uma intervenção bem aprofundada mesmo durante um bom tempo, que é aqueles casos mais graves de interação social, que a criança não interage de forma alguma, ou que a fala ainda não é desenvolvida, e com as terapias aí vai conseguindo desenvolver de pouquinho em pouquinho. Mas aí a gente não tem esse nível é o que mais apresenta. Mas na minha experiência, pelos meus pacientes que eu atendo, na minha realidade, o que é mais presente na clínica é o nível moderado. Entendi. Estava assistindo um documentário, tinha uma roda de mães, né? Onde o entrevistador perguntava qual era o sonho de cada mãe. Aí, o mais impressionante era o sonho que cada mãe tinha. Um sonho de uma, não, eu só quero dormir. Entendeu? Porque como ele tem esse autismo, ele é muito ativo, entendeu? O tempo todo. O que alguém pudesse, pelo menos, lavar uma louça, fazer uma comida enquanto descansava. Porque as pessoas não percebem que também tem a mãe também, né? Pelo que ela passa no momento com a criança. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é muito próxima a mim, que ela tem um filho grau 3. E é muito solitária, né? Geralmente, a mãe é muito solitária. Essa em específico, ela teve que sair do trabalho. Ela abdica a vida dela 100% para o filho. E ele tem dificuldade com sono, toma remédio, só dorme lá para as 11 horas, acorda 3 da manhã, ela tem que sair de carro com ele para poder ele se acalmar. E isso implica também na alimentação, porque uma criança que não dorme bem, por exemplo, ela não consegue regular os hormônios, né? Tem uma disfunção. E um dos principais hormônios relacionados com a alimentação é o da fome e da saciedade, a leptina e a grelina. Então, essa criança em específica, ela tem compulsão alimentar, tem obesidade grau 3, tem atraso na fala, não pode ficar muito tempo, né, num local, um aniversário, coisas simples do nosso dia a dia. Então, é bem solitária a vida da mãe, né, de um filho autista. E a gente, como sociedade, a gente precisa, né, ter esse olhar empático, ajudar sempre que necessário, né, estender a mão, perguntar realmente, está precisando de ajuda, se possível, isso faz total diferença na vida da mãe, criança. E em relação à mãe, digamos, o governo ele fornece algum tipo de auxílio, algum tipo de benefício para a mãe que tem criança com autismo ou não? Vocês não sabem? Eu sei bem pouco sobre isso, mas o governo, quando o paciente é laudado, a criança é laudada, ele oferece um benefício, o BPC, só que eu não sei muito profundamente sobre o assunto. Mas existem outras formas também da inclusão do autismo e hoje está ganhando um espaço maior, né? A questão de preferência em fila, a questão desses benefícios mesmo. E hoje o autismo como está se tornando mais comum, a gente está aprendendo mais a lidar com isso. Então, quando a gente está em algum lugar, a gente vê uma criança com o TEA, a gente já consegue olhar de forma mais empática para aquela criança. Então, acho que a sociedade, apesar do preconceito que ainda existe, e eu acho que sempre vai existir, né? A gente vê que essas crianças, essas pessoas com TEA, elas estão ganhando uma certa voz, um certo espaço na sociedade. Será que não acontece o caso também, uma pergunta até polêmica, né? Tipo assim, tem esse auxílio do governo, não tem, digamos que uma pessoa que tenta agir de má fé, tente colocar que o filho tem autismo, mas na realidade não tem autismo, só para conseguir o benefício?
Isso vai muito da conduta profissional, né? Porque para conseguir o benefício tem que ter o laudo. O laudo médico, E né? se ele passou por uma avaliação e o médico, o psicólogo, dá o parecer dele, dá o laudo de que é uma criança ou um indivíduo autista, isso diz muito mais sobre a conduta profissional deles, né? E sobre a família também, como uma forma de burlar o sistema. Infelizmente, pode existir, quase certeza que existe, mas vai muito da conduta dos profissionais que acompanham essa pessoa. Digamos, e na escola, como é que é feito essa pré-análise? É o professor que analisa o comportamento da criança e depois aciona o diretor, um psicólogo para tentar identificar? Muitos dos casos são identificados pela escola também. A criança que já é inserida no ensino, né, escolar, acaba que o professor é um segundo lugar que a criança passa mais tempo, né, do dia dela. E aí acaba que o professor consegue identificar, porque aquela criança pode ter algum problema na relação com os coleguinhas, ou a criança a questão sensorial, a salinha é muito barulhenta e a criança pode ficar incomodada, ou a questão dos comportamentos repetitivos, né, que as crianças têm, de colocar a mão nos ouvidos ou balançar as mãos. Então, a escola consegue identificar também esses sinais, esses traços. E aí é chamado o responsável, né, para uma conversa, para uma orientação, para procurar um psicólogo para fazer essa avaliação. O meu esposo, ele trabalha em escola pública. E eu consegui já dar uma visualização, né, sobre esse caso, complementando a fala da Ana. Existem profissionais, né, eu esqueci, Psicopedagogo, exatamente, que ele é responsável, né, também de ajudar a fazer essa análise para poder estar levando, para fazer um acompanhamento, para ver de repente se tem ou não. E é interessante que as escolas públicas, né, elas têm um assistente, um auxiliar de turma para dar suporte também para essa criança. A sala tem uma quantidade de alunos reduzida, né? Não pode entrar X, é só 20 alunos, se eu não me engano, não posso dizer com exatidão, mas tem esse cuidado de ter poucas crianças na sala, justamente para dar o suporte que a criança precisa, tem esse auxiliar para dar esse complemento, porque acredito também por conta do barulho, né? Por conta desses fatores, também tem essa parte de inclusão. Aí hoje fica tudo misturado, né? As crianças com autismo e as crianças que não têm autismo, né? Justamente por causa da inclusão. Exatamente. É muito importante, porque a criança com autismo é uma criança comum, né? Ela só tem uma condição, ela tem peculiaridades que outras crianças podem não ter. Mas é uma criança comum, uma criança que é capaz, totalmente capaz. Claro que existem aquelas dificuldades, existem limitações, só que ela é totalmente capaz de aprender, de estar em grupo e de se desenvolver na questão cognitiva. Tem crianças que até se desenvolvem mais do que crianças típicas. Isso é verdade. Eu estava dando aula numa escola particular de educação nutricional. E era interessante que me chamou a atenção uma criança que ela estava praticamente no maternal, né? 2 aninhos, 3 aninhos, 3 anos. E aí eu estava fazendo um caça-palavras no parque, né? E aí tinha a figura da fruta e o nome embaixo. Só que o nome embaixo foi só mesmo por conta da impressão e tudo, não tinha nada a ver com alfabetização para a criança ler. Era só para identificar a fruta e encontrar. E aí tinha uma criança que ela estava lendo todos os cartazinhos que ela estava achando. E aí eu fiquei assim, não é possível. Aí eu falei para a professora, ele sabe ler? Ela, sabe. Aí depois que eu fui descobrir que ele era autista também, não sabia que ele era autista, eu fiquei assim impressionada com a inteligência, a memorização. E nenhuma das crianças sabiam ler da turminha dele, somente ele. E a pintura dele era perfeita, a desenvoltura dele... A coordenação motora dele era muito perfeita. Ele desenhava, assim, igual adulto. Eu fiquei impressionada com aquela criança há semanas. Muito interessante. Um artista, né? Outra pergunta aqui, em relação à alimentação nas escolas, né? Quando encontra, digamos, tem uma quantidade X de crianças que têm autismo na escola, tem uma alimentação específica para eles ou é a mesma alimentação das outras crianças? É como a Irislane falou, né? Não existe uma receita para criança autista. A alimentação é comum. Acho que a Irislane pode falar melhor sobre isso.
Pode perguntar de novo. Não, em relação, tipo assim, digamos, na escola tem uma quantidade cheia de crianças com autismo, né? Ai. Tem uma alimentação específica para eles ou... Então, na escola pública, tem um nutricionista que faz o cardápio escolar e, mediante as demandas com laudo, por exemplo, crianças que têm não só autismo, mas têm alergia à proteína do leite, têm intolerância à lactose, ao glúten, é feito uma inclusão de alimentos específicos para eles. Por exemplo, no dia vão oferecer cuscuz e leite. A criança que tem intolerância à lactose vão incluir um suco no lugar do leite ou uma fruta. Na minha filha, ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, na escola dela, eles fazem isso. Mediante o laudo direitinho, eles fazem essa inclusão, adequando a alimentação. Não que ela não vá comer as outras coisas, mas vai incluir, né? O que não pode comer. Então, tem isso. Cada um dentro das suas restrições Isso, alimentares. passa a demanda, né, para a secretaria vai passar para o órgão responsável e, mediante isso, o nutricionista responsável por aquela unidade escolar vai fazer o cardápio, incluindo também essas intolerâncias, enfim. Queria voltar a um assunto que a Iris falou, que considerando que é o mês das mães, né, do exemplo da sua conhecida, né, muitas vezes, quando uma criança é diagnosticada com autismo, aquela mãe, ela abdica do seu papel de mulher, de esposa, e é só a mãe atípica, que a gente chama, né? Mãe atípica. Então, ela abdica da sua vida, abdica de se cuidar, de ter momentos de lazer para viver para aquela criança. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque os níveis de depressão em mães atípicas, depressão, ansiedade, estão crescendo muito. Porque aquelas mães, elas deixam de viver a sua vida para viver a vida daquela criança, para suprir todas as necessidades daquela criança. Então, a gente tem que ter, para as mães que estão assistindo, né? É importante a gente cuidar, sim, que é necessário, é o papel da mãe, como de toda a família, né? Que não só a mãe tem a responsabilidade, mas também o pai e as pessoas que estão ao redor, acompanhada de uma equipe terapêutica. Mas também não deixar de... Não se invisibilizar enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto ser humano, para estar apenas naquele papel lá de mãe atípica. É até importante gostaria de deixar essa reflexão, porque a gente vê muitas mães na nossa rotina da clínica mesmo que se invisibilizam ali e não deixam, não ultrapassam aquela mãe atípica. Ela sempre vai ser, ela sempre veste aquela armadura, aquela capa de super-heroína, só que por dentro ela tá toda destruída. Ela não tem um momento para arrumar a unha, não tem um momento para conversar com alguma amiga, ou não tem um momento entre ela e o marido, até um momento em família, um tempo de qualidade. Então, é muito, muito importante a gente ficar atento a essas questões também, enquanto mães, enquanto mulheres. Porque ela tem seus sonhos, né, seus objetivos, né, tem muita coisa para conseguir. E aí elas param a vida delas para viver a vida da criança. Isso é verdade. Em particular, essa mãe que eu estou dizendo é exatamente como a Ana está descrevendo. Ela saiu do seu trabalho, ganhava muito bem, né, para cuidar do filho dela. O bom é que ela tem um suporte do pai em tudo. Ele é um paizão mesmo. Não vou dizer quem é, né? Mas realmente ele é um paizão, ajuda ela super. E com isso também desencadeou ela ansiedade. Ela tem TDAH, não sei se tem relação, Ana, alguma coisa assim, mas ele também tem TDAH, ela também tem TDAH. Então a questão genética também. Já consegue, né? A gente consegue visualizar. Ela começou também a engordar junto com o filho está com obesidade, ela também. Ele tem algumas crises, não sei se é crise também, me corrija se tiver. Ele começa a beliscar, né? Ela começa a ficar toda ferida. Então, ela aceita porque não tem o que fazer, né? E acaba que ali ela fica naquele mundo, só ele e ela, porque ele trabalha também o dia todo, então o suporte que ele consegue dar, ele faz a parte dele, mas ela é 100% para ele. E muitas das vezes, né, fica um tabu muito grande de procurar ajuda, de procurar
um salão, alguma coisa do tipo, né? E até uma rede de apoio também, né? Porque sozinho, para lidar com todas essas questões que é do mundo do autismo, é muito difícil. Então, é importante procurar rede de apoio em familiares. Aqui em Paropebas a gente tem alguns grupos também, Mães de Sangue Azul, tem Via Autismo. E aí é importante a gente procurar, porque a gente falando eu me coloco porque eu escuto muito todos os dias, né? A gente falando para uma pessoa que não tem a mesma realidade, a pessoa entende, chega a entender, só que ela não compreende, não consegue se colocar no lugar daquela mãe. E aí tem outras mães procurando rede de apoio, que tem outras mães que podem viver uma realidade parecida, é muito importante porque ela vai encontrar ali um apoio, ela vai encontrar uma empatia, ela vai encontrar pessoas que sabem o que ela passa e que podem ajudar ela da maneira que eles conseguem. E ainda há preconceito em relação ao autismo, entendeu? Para a mãe da criança, para a criança. Sim, existe sim. O preconceito, a gente está rodeado de preconceito, né? Todos os dias. Inclusive, os próprios pais são preconceituosos. Essa semana recebi na clínica um pai que recebeu um diagnóstico há quase 1 ano e agora que está procurando as intervenções, né, que foram encaminhadas para a filha dele. E aí ele falou, mas ela tem capacidade, a questão cognitiva, ela tem capacidade, aquilo que eu falei antes, né? A criança autista, ela tem uma condição, ela não se torna incapaz. Então, o preconceito vem da própria família, vem da própria pessoa, do próprio indivíduo, porque ainda é considerado o autismo como algo que, apesar de ter um lugar agora maior na sociedade, ainda é considerado como uma doença, que não é, né? A gente já sabe. É considerado como algo que é diferente e que muitas vezes aquela criança, aquela pessoa que tem autismo não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir ter um futuro independente, não vai conseguir realizar os sonhos, não vai conseguir ter uma profissão. E é pelo contrário. As pessoas autistas, as crianças, os adultos, elas conseguem sim, elas têm total capacidade de realizar aquilo que elas desejam, claro que dentro das suas limitações, como todos nós temos limitações, mas nem por isso a gente deixa a nossa condição, que muitas vezes pode ser uma condição além do... Fora, não estou falando de transtorno, uma condição financeira, às vezes a gente tenta ultrapassar isso, tenta vencer esse obstáculo. E com as pessoas autistas também, elas têm total capacidade. Então, o preconceito, ele é muito presente. Então, a aceitação para a criança que tem autismo é maior da mãe do que o do pai, né? O pai tem mais uma... Geralmente, existe uma resistência. Porque quando a criança recebe um diagnóstico... primeiro, é igual todos aquela questão do luto, né? Vem a negação. A família passa por um luto, porque na gestação, durante toda a preparação do nascimento, do bebê, a família não... com aquelas deficiências que tem como ser identificada já na gestação, né? O autismo não tem como. A família... meu filho já vai vir saudável, vai vir perfeito. E aí, quando vem o diagnóstico, durante a infância, o período que aquela criança ainda não foi diagnosticada, a família ok. Agora, quando vem um diagnóstico, a família passa por um luto. Aí vem a negação, vem a culpa, aí os pais começam a se culpar. Não, como a genética veio de você. O teu primo tem um filho que é autista, então a genética ruim é a sua. Então, acaba que passa por todo um processo até chegar na aceitação e mergulhar nesse mundo que é o mundo do autismo, né? E aí, acaba que esse processo é doloroso para a família, é doloroso para todo mundo, e leva um tempo. É um processo que muitas vezes é longo para a família, principalmente que está vivendo naquele momento, aquela situação. Pode falar. Eu lembrei de uma coisa, você falando aí, né? Que veio de fulano, veio de ciclano. Esse caso específico que eu estava falando desse casal,
ele chegou a fazer vasectomia. Não querem mais ter filho. Então, acaba até mudando, como que eu posso dizer, a idealização de uma família, né? De repente, o casal se casaram, tudo certinho. Eu quero ter 3 filhos, quero ter 2 filhos. Aí, depois do diagnóstico, não só de autismo, mas qualquer outra condição, né? Pode mudar. Então, muda muito o convívio familiar mesmo. E não foi... Eu lembrei também de um outro acontecimento sobre essa questão de negação, né? Essa questão de luto, que atrapalha muito a criança a fazer logo o acompanhamento, né? Com todos os profissionais que a criança precisa. Essa criança em específico, a mãe já chegou no consultório e falou, olha, eu passei com o neuro, pediatra, ele disse que meu filho tinha TDAH, tem TDAH. Aí eu não aceitei, fui na psicóloga, depois fui na psiquiatra. Todos disseram que ele tinha TDAH e a mãe não aceita de forma alguma. E na consulta, essa criança foi com a outra criança, que é irmão dele. Imagina a criança com a mãe conversando e ele tem TDAH e ela não aceita. Então ele, sabe... Tocando terror na clínica. E ela, não tem TDAH. E eu não aceito que falem que tem TDAH, tudo bem. E aí a queixa dela é porque ele tinha seletividade alimentar, né? Não comia nenhuma fruta, não queria saber de nada que era saudável. Tipo, fruta, verduras, legumes, nada. Arroz, feijão de vez em quando e uma carne frita. Era isso que ele comia. E lanche da escola, todinho, biscoito recheado e tudo mais. Então, ela buscou por esse motivo. E aí, eu percebi que com ela não iria dar certo lá. Porque eu ia precisar fazer as intervenções e ela dizia, ele não come, ele não gosta, com palavras negativas, né? E ele foi absorvendo essas palavras da mãe. Olha, ele não come, ele não gosta, eu já tentei de tudo, não tenho o que fazer. É minha última válvula de escape aqui. E aí, mediante isso, eu falei o seguinte pra ela, olha, a gente vai fazer as terapias alimentares dele, mas eu quero fazer com ele sozinho na sala. A criança era outra criança. Sabe? Ele ouvia, ele sentava, ele prestava atenção. Então, muitas das vezes, por não aceitar e também pelas palavras que a criança escuta, ela acaba aceitando, né? Aquelas palavras negativas que a criança nem é. Ela tem capacidade, ela tem autonomia, mas os pais, eles depositam, né, esses pensamentos na criança e acabam influenciando também. Influencia, sim, muito. Em relação à medicação, tem um grau específico para poder aplicar a medicação ou não? Quem vai definir é o psicólogo ou é o psiquiatra? Questão de medicação é com o médico. O psicólogo não receita remédio. Então, é um assunto que eu sei superficialmente, mas existem sim casos de autismo que necessitam de medicação e outros que ainda não, a gente não vê a necessidade. E aí isso é decidido pelo médico que acompanha a criança. E aí a dosagem, qual a medicação, isso tudo é com a questão da medicina. O psicólogo acompanha a questão comportamental, emocional, motora e todas as outras áreas do desenvolvimento, mas a questão da medicação já é com a medicina. É porque a gente faz essa pergunta, porque eu não sei, né? Posso estar enganado. É porque é polêmico a questão da medicação. E até a questão também que possa ser que pessoas que tentam fazer o automedicamento, né? Às vezes não procuram um psiquiatra, um médico para poder passar o medicamento correto e vai e compra um medicamento. Não, porque tal pessoa falou que é bom. E precisa ter cuidado, porque cada indivíduo é um indivíduo. Até mesmo o contrário. Em específico também, esse casal, foi feito a consulta médica, foi prescrito as medicações e eles não queriam fazer a medicação da criança, porque diz que ia ficar dependente, isso e aquilo. E eles pesquisam, veem vídeos e vão sendo influenciados, porque querendo ou não, o pai e a mãe sempre vai querer o melhor para o seu filho. Então, eles têm essa dificuldade de aceitação. E aí acontece quando tem indicação medicamentosa para a criança, enfim, tem que fazer o tratamento medicamentoso. E aí, muitos dos pais não querem. E acaba que atrasa, né, o desenvolvimento, a qualidade de vida daquele paciente. Tem uma idade específica de quem tem o autismo para amenizar, o grau do autismo ou não?
quanto mais cedo iniciar as intervenções, melhor, porque é o período que o cérebro está mais receptivo de novos aprendizados. Então, a criança, ela passa por esse período de neuroplasticidade cerebral, e aí ela está mais suscetível a receber novos aprendizados, novos comandos, novas habilidades. Com a questão da estimulação, ela recebe de uma maneira mais fácil e armazena essa habilidade, esse comportamento de maneira mais fácil também. Só que existe uma questão que a gente precisa prestar atenção. Meu filho estava na terapia, evoluiu muito, aprendeu novas habilidades, aprendeu novas estratégias de comportamento. Ok, tirei da terapia, parei de ir. Essa criança tem um processo que acontece em algumas idades da criança, que é o processo de poda neural. A mesma facilidade que essa criança tem para aprender nesse período, nesse processo de poda neural, aquela habilidade que não está sendo estimulada constantemente, o cérebro entende, essa habilidade aqui eu não estou usando ela, então eu não preciso. Então, eu vou abrir mais um espacinho para eu adquirir novos aprendizados, novas habilidades. Essa daqui que eu não estou usando, eu vou tirar ela. Aí a criança perde a habilidade por falta de estímulo. Então, quanto mais cedo iniciar a intervenção com as terapias, as estimulações, na verdade, em casa e na escola, que é uma tríade, né? Terapeutas, escola e casa e família. A criança tem mais possibilidade, mais facilidade em reter e guardar esses aprendizados. E quando eles começam a atingir a fase adulta, 18 anos, aí querem trabalhar, sei lá, se apaixonar, né? Antes disso, eles podem buscar um aconselhamento ou não? Vai depender, porque existem casos e casos. Tem pessoas que vão precisar da terapia um longo período de tempo, mas o objetivo é que eles sejam tirados, recebam alta da terapia em algum momento, porque o nosso objetivo é evoluir, né? O paciente, que ele se desenvolva no seu máximo. E quando eles atingem a fase adulta, geralmente eles já não estão mais em terapia, ou já mudaram de psicólogo, né? Porque psicólogo infantil trabalha uma questão, a questão adulta já é com outra especialidade na clínica, né? E aí, acaba que eles podem, sim, procurar, se eles se sentirem à vontade, se eles se sentirem à necessidade, mas vai de pessoa para pessoa, são casos e casos. São casos e casos. Eu tenho outra pergunta aqui para ela aqui. Eu fiz essa pergunta aqui, já vi alguns psicólogos aqui, né? Quando um psicólogo está com algum problema, ele procura outro psicólogo ou não? Sim, é uma rede aí que um ajuda o outro. O psicólogo, na realidade, como ele recebe muita informação, é uma carga muito grande que a gente recebe todos os dias, né? Então... O ser humano também. Né? Nós temos nossas vulnerabilidades, nossas sensibilidades, e acaba que às vezes a gente não consegue gerenciar isso tudo. Tem muito psicólogo que tem dificuldade em separar o trabalho de casa, acaba que escuta muita coisa durante o dia na clínica e leva para casa, leva as preocupações, e é necessário estar em terapia. Fazer o processo de terapia até que um dia seja considerado, não, você consegue gerenciar já todas essas informações, você consegue lidar com isso, então você recebe alta da terapia, mas qualquer coisa que aconteça, volta para terapia de novo. Então, é uma rede que o psicólogo ajuda o psicólogo a se manter, vamos dizer assim. E aí, para você, no caso, já foi algum nutricionista, já fazer uma... Eu fui quando eu ainda não era formada, né? Eu tive um quadro de desnutrição. Estava quase desnutrida, na verdade, beirando ali. E aí eu busquei esse acompanhamento nutricional. Inclusive, foi minha professora de faculdade, né, na época. E é interessante que a gente, quando não consegue, né, fazer esse autocuidado como profissional, buscar ajuda, sim. Porque nós somos o profissional que entende perfeitamente sobre a alimentação, entende sobre a saúde mental. Então, a gente deve buscar, sim, um profissional. Mas depois de formada,
Não. É porque eu assisti um filme bem bacana, entendeu? De uma psiquiatra. Ela fazia as consultas normais, né? Aí um dia ela passou por uma situação lá dentro do consultório. É difícil, né? Uma situação tensa. Só sei que o filme todinho ela fica com vergonha de procurar outro psiquiatra para poder passar o que aconteceu com ela, né? Dentro da nossa profissão também tem a questão das supervisões, né? É que um caso que é muito difícil, um caso que a gente... Porque a gente compartilhando com outras pessoas, talvez a gente esteja vendo uma coisa e a outra pessoa consegue ver além. Então, sempre é bom buscar ajuda. O psicólogo também precisa manter essas supervisões, porque às vezes a gente enxerga um pontinho e a outra pessoa enxerga além desse pontinho, entendeu? Então, a gente precisa sempre estar buscando outros profissionais que entendam também da área para estar ajudando a gente nesse manejo clínico. Entendi. E hoje, para encontrar a Ana Beatriz, onde encontra ela hoje? Hoje eu trabalho em 2 clínicas. Eu trabalho no Instituto do Cérebro, que fica lá na cidade de Jardim, na Avenida dos IPs. E na clínica da doutora Marian, que é onde a gente trabalha juntas. Trabalho, né? Eu atendo lá, fica no Parque dos Carajás, na Avenida Potiguar. Na Avenida Potiguar. Então e você trabalha só junto com ela ou trabalha em outra clínica também? Trabalho em outra clínica, inclusive na Avenida dos IPs, só que não é no Ali Instituto é o centro, do Cérebro. né? Fica lá na clínica Cuidar Espaço Clínico, que fica também na Avenida dos IPs. Vocês querem deixar aí uma mensagem para as mães que estão assistindo, ou para os pais também, né, que têm crianças autistas em casa? Primeiro que se há indícios, se há sinais, é importante procurar ajuda, porque quanto mais a gente posterga esse buscar ajuda, mais a gente... a minha criança vai melhorar, deixa só ela ficar um pouco mais velha. Às vezes a gente pode estar prejudicando as crianças. Então, quanto mais cedo buscar ajuda, é melhor. E as famílias, né? As mamães, os papais de crianças que eu trabalho, eu direciono minha fala justamente para crianças e adolescentes, que eu trabalho com esse público, que já tem um diagnóstico, são mães e pais atípicos, que não se deixem invisibilizados por um diagnóstico e não deixem que o preconceito consuma a vida de vocês, que vocês consigam, além de cuidar de uma criança, que é uma responsabilidade imensa, consigam cuidar de si mesmos também, porque se a gente cuidar de nós mesmos, a gente consegue dar o nosso melhor para o outro. Se nós não estamos bem, nós não vamos conseguir dar o nosso melhor, e principalmente para os filhos, né, que quem está ali todos os dias do nosso lado. Então, a gente tem responsabilidade sobre isso e não deixem de se cuidar. Mantenham uma boa saúde mental, façam coisas que vocês gostem e se priorizem enquanto família, enquanto seres humanos, principalmente. E hoje, para encontrar a Ana Beatriz nas redes sociais, onde encontra ela? Ana, com 2 N's, beatriz.psi no Instagram. Só no Instagram? Só no Instagram. Hoje eu uso mais o Instagram. E o TikTok fazendo assim? Eu sou péssima. Até o Instagram eu tô tentando melhorar. Mas, gente, eu vou conseguir. E você, Iris, qual é a mensagem que você tem para as mães que estão assistindo, os pais também que têm crianças com autismo? Eu vou usar esse momento de fala que é muito importante, né, para dar mais ênfase aos profissionais que atuam diretamente com o autismo especial, que é o nosso tema, para identificarem, né, se de repente aquela criança está em desnutrição ou está baixando peso por conta da alimentação que está restrita por conta da seletividade alimentar, ou até mesmo a própria mãe, né, vê que tem essa dificuldade, a criança está ganhando peso excessivo ou não está ganhando peso adequado e não tem essa indicação profissional do médicos, né, da equipe que acompanha, uma mãe que está vendo esse vídeo, que ela procure um nutricionista materno-infantil que possa ajudá-la, né, da melhor forma, porque a criança ela vai conseguir se desenvolver melhor em relação à alimentação, ela vai conseguir, sim, tratar essa seletividade, e quanto mais cedo, melhor resultados, e que a mamãe não está sozinha, né, existem profissionais para ajudá-la,
E é isso. E para encontrar a Irislane hoje nas redes sociais? Irislane, com Y no final, Nutri. Nutri, né? Antes de encerrar aqui nosso bate-papo aqui, quais são os ambientes aqui na cidade onde as pessoas devem recorrer para levar seus filhos aqui, digamos, à parte pública? Tem algum centro que seja direcionado para as crianças com autismo? Tem a comunidade, né, Via Autismo, que eles, geralmente, os pais vão lá e eles já encaminham para todas as redes, as políticas públicas. Só que já aqui na cidade o tratamento para iniciar, pegar os encaminhamentos, começam nas UBSs. Então, passa com o médico na UBS, o médico vai fazer a análise e aí vai fazer os devidos encaminhamentos necessários. Essa, que você falou o nome do local? Via Autismo. Via Autismo. Fica onde? Eu não sei te informar. Mas procura no Instagram. É uma Via rede bem Autismo. grande, né? De forma gratuita. É bem legal. Tem caminhada deles, sim, né? Sim, É eles bem legal. fazem um trabalho maravilhoso aqui na cidade como rede de apoio para essas famílias mesmo que buscam, estão nesse mundo, nesse meio do autismo. Eu tenho uma dúvida, não sei se, no caso, a CD, ela cuida também das crianças com autismo ou é só das crianças que têm deficiência? Não sei te informar também. Não sabe, né? Não sei também, não. Então é isso aí, pessoal. Hoje nosso bate-papo que foi bacana foi com a psicóloga Ana Beatriz e também com a nutricionista Irislane. A gente abordou um assunto bacana aqui, que é, no caso, o autismo, né? Que com certeza tem muito pai, tem muita mãe que tem criança com autismo. E para você ficar mais por dentro, eu recomendo que você siga elas, tá bom? E também compartilhe as suas informações, as suas ideias, os seus sonhos com todo mundo, que com certeza vai ser bem promissor. E não se esqueça de seguir nosso canal no YouTube, também Facebook, Instagram e uma porrada de redes sociais aí, tá certo? Foi um prazer estar com vocês e até mais um episódio do Tribos Podcast. Palminha.